Chupa-cabras aparecem na cidade Campina Grande do Sul, Paraná, Brasil. Os primeiros casos ocorreram no início do ano de 1997, na chácara chamada Recanto dos Três, na zona rural da cidade de Campina Grande do Sul. Foram 3 ataques seguidos, que chamaram a atenção dos donos da propriedade, um casal de biólogos. O segundo ataque foi o mais impressionante. O caseiro da chácara, José Batista, alimentou os animais da propriedade por volta das 9 horas da manhã e viu que todos estavam bem. 1h30 depois, quando voltou ao curral, deparou-se com vários animais mortos. Tudo aconteceu em silêncio e ninguém viu sequer o gemido dos bichos, disse ele. Na chácara havia 4 pedreiros que trabalhavam a 50 metros de onde as ovelhas atacadas estavam. Nenhum deles ouviu qualquer som estranho naquela manhã. Eles acionaram a polícia florestal na esperança de identificar e capturar o estranho predador, autor dos ataques. Apesar da atenção e dos cuidados tomados para prevenir novos ataques, outras ovelhas acabaram sendo vitimadas novamente. Em todos os casos, os animais apresentavam ferimentos no pescoço e tiveram suas orelhas removidas de forma precisa e limpa. No último ataque, o caseiro acordou com um barulho por volta das 2 horas da madrugada. Logo que saiu de casa, em meio a uma garoa fina e armado, foi verificar. Ao se aproximar do local onde as ovelhas eram mantidas, ele ouviu gemidos e um ronco animal que nunca havia ouvido. Ele deu um tiro para o alto e entrou no local onde as ovelhas estavam. Lá encontrou 23 ovelhas atacadas, sendo 12 já mortas, e outras 11 machucadas. Os ferimentos estavam limpos e precisos, como corte de bisturi. Muitas estavam com o maxilar quebrado por golpe violento. 3 dias depois, uma veterinária do zoológico da capital chegou ao local para analisar as ovelhas mortas e não chegou a uma conclusão clara sobre o autor das mortes. Os proprietários da chácara, que são biólogos, e ficaram estarrecidos com o ataque. Pumas não fazem investidas deste tipo, e as marcas encontradas nas ovelhas jamais poderiam ter sido deixadas por um lobo-guará, afirmou. 2 meses depois, a mesma chácara foi palco de mais ataques. Uma ovelha nova teve sua cabeça cortada. Segundo testemunhas, aparentemente, os órgãos internos foram espantosamente extraídos pela traqueia do pescoço, e não existia sequer uma marca de sangue no animal, nem qualquer outro vestígio de corte ou mordida externa. As mortes estranhas chegaram ao conhecimento da imprensa. O maior jornal do estado publicou uma reportagem intitulada "Animal misterioso é detectado no estado". A reportagem apresentava informações sobre fatos interessantes, já documentados em casos de ataques de chupa-cabras em vários países onde ele se manifestou. A presença de um muco esverdeado gelatinoso, a ausência de sangue nos corpos e no local dos ataques, além do completo silêncio no momento em que ele ocorre. Tal fato chamou a atenção dos ufólogos, que iniciaram uma investigação sobre o caso. Descobriram que em outras chácaras ocorreram casos similares, com o mesmo grau de estranheza e mistério. Numa chácara perto, ovelhas foram atacadas e mortas pelo estranho predador. Uma das ovelhas teve um retalho de pele retirado. Era possível ver músculos e veias expostos no local do ferimento.
2 dias após a morte dos animais, eles ainda não apresentavam odor de decomposição, e animais carniceiros não se aproximavam das carcaças. Uma das ovelhas estava prenha, mas ao analisar o cadáver, descobriu-se que o feto havia desaparecido. A investigação da área revelou a presença de pegadas semelhantes à de um galo gigante. Também foram encontrados pelos de um animal desconhecido, que foram coletados para análise posterior. Após esses meses de ataques, a região voltou à sua calmaria, não sendo mais registrado ataques nessas circunstâncias, como se o que estivesse atentando contra esses animais tivessem ido embora. Com o auxílio de veterinários, ufólogos concluíram que os ataques não se assemelham aos de um predador canino ou felino. São ataques oriundos de predadores exímios e atípicos à ciência oficial. Estes predadores denotam comportamento altamente inteligente. As perfurações não apresentam sinais de mastigação. Os animais mutilados, mortos ou vivos, apresentam padrão de arranhões peculiar, evidenciando que tais predadores possuem patas de 3 garras. Pelas pegadas encontradas e pelo porte de alguns animais atacados, deduz-se que estamos lidando com predadores de médio porte, com força incomum. Pelas imagens observadas dos animais que sobreviveram aos ataques, pode-se concluir que, enquanto uma garra do predador segura o focinho, outra corta as orelhas, como uma espécie de tesoura, apresentando até, em alguns casos, corte reto, semelhante a um bisturi. Em algumas ovelhas, do mesmo modo, são extraídos unicamente pequenos pedaços de orelhas. Um dos veterinários levantou a hipótese de haver um possível objetivo inteligente nesses ataques, especialmente pelo interesse desse predador particularmente em ovelhas prenhes, pois no mês de janeiro, ocasião em que iniciaram-se os ataques, as ovelhas estariam em época de reprodução. Manifestou estranheza quanto ao fato de os cortes se assemelharem a exames com catéteres. A relação de proporção de medidas das pegadas, unhas e plantas dos pés, bem como sua conformação, não são compatíveis com as de qualquer predador conhecido. OVNIs avistados. Por outro lado, foram avistados OVNIs, os locais de ataques do chupa-cabras. Além disso, um objeto voador queimou o gramado da casa de uma propriedade nas imediações. Caçadas ao chupa-cabras. Coincidentemente ou não, um grupo de 16 cientistas americanos e 2 oficiais do exército estiveram na região visitando moradores locais. Pessoas viram tal equipe na região, além de um caminhão do exército, com militares das forças especiais realizando manobras na zona rural da cidade, coisa que nunca havia sido feita antes. Mais tarde, moradores conseguiram registrar em vídeo tais caminhões circulando na região da cidade. Se havia uma criatura anômala atacando animais na região, isso impressionou demais as autoridades, que convocaram o exército para sua captura. Curiosamente, nessa época, moradores locais, cansados de perder tantos animais, caçaram e emboscaram a estranha criatura. Após capturá-la, levaram-na até a delegacia, que a manteve presa em uma cela. A descrição feita pelas testemunhas deste fato batem com o relato de centenas de outras testemunhas no Brasil e em outros países. O ser era bípede, com pelos escuros, olhos vermelhos, presas grandes e braços fortes, com 3 garras em suas mãos. Tal criatura foi entregue ao exército
e não se sabe ao certo seu destino depois disso.